Obrigada, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o reverendo Prieto. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, então, a presença de todos vocês hoje aqui. Isso, assim fica bom. Não sei se dá para enxergar, mas acho que vai dar. Né? Dá? Ok. Isso. Vem para cá. Bom, hoje a gente acabou agora, né, o culto de passar o culto dos antepassados. E agora, falta daqui a pouquinho, já acaba o ano e já estamos no culto da virada, não é assim? Então, por isso que eu já quis marcar para a gente conversar um pouquinho, já se preparando agora para o culto do natalício, né? Que é um culto mais significativo, porque é onde a gente comemora o nascimento de Meixo Sama, e se não tivesse Meixo Sama, talvez a gente não sabia do antepassado, do mundo espiritual, e nem a igreja messiânica talvez estaria fundada. Então esse culto agora é um culto muito importante. E eu coloquei aqui como aprimoramento sobre dedicação e preparação. E a palavra dedicação, ela é tudo que a gente faz, tanto aqui como no nosso trabalho, como na nossa família, né? Esse sentimento de dedicar. Então aqui, quem abre, quem fecha, quem faz oração, quem limpa, quem prepara o nico, tudo isso na igreja chama-se dedicação, né? E essa dedicação, nós vamos ver hoje aqui, o quão importante é ter essa organização para a gente se dedicar na nossa família, no nosso trabalho, na parte material, mas também a gente organizar a dedicação no lado espiritual, né? E Meixo Sama fala que o espírito precede a matéria, então é mais importante ainda a gente primeiro já organizar na parte espiritual e depois a gente dar sequência na parte material. Então, para mim, o sentimento de dedicação é um sentimento que vai ser muito importante nessa preparação para o culto do natalício de Meixo Sama, tá bom? Então, é isso que a gente vai abordar aqui um pouquinho com vocês. Então, primeira coisa, né, o objetivo, tomar a firme decisão de fazermos a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, o ministro acabou de falar do dia 15 de novembro. Então, esse dia é o dia do Dai Joreikai, é dia para a gente ter merecimento de otorgar novos messiânicos e fechar o dia às 17 horas com um culto mensal. Então é um dia onde, quando começou esse Dai Joreikai, era um feriado e foi um grande sucesso na época. O presidente falou, vamos abrir as igrejas e fazer um Dai Joreikai. E daí isso continuou toda quarta-feira que passa o culto da igreja, é o Dai Joreikai nacional. Mas como caiu no sábado, muitas pessoas às vezes não têm permissão de participar na quarta devido ao trabalho. Então por isso que ele falou, independente que é culto, faça no dia 15 de novembro esse ano que caiu no sábado, faça o Dai Joreikai. Então 8h30 da manhã, já começa o dia com oração, né? E já começar esse dia com esse sentimento de ministrar, de receber, de convidar pessoas para a igreja, para conhecer o Jorei. Então a gente conta com o apoio aí, com a dedicação de todos vocês, tá bom? Aí vai ter cantina, o churrasco ainda não, né? Ainda vai sair o churrasco, tá certo. Eu só estou pensando nisso. Mas aí vai ter a cantina e depois, né, vai estar o dia todo aí, para o pessoal também trazer o seu lanche, enfim, e 5 horas finalizar esse dia especial com culto mensal. Tá bom? Então, esse sentimento, firme decisão de fazermos a diferença na vida das pessoas, nessas atividades, nessas ocasiões que faz parte isso, que é importante a gente convidar, né? Porque muitas vezes a pessoa não pode vir no dia que a gente convida, mas de repente no fim de semana, quem sabe a gente consegue trazer, tá bom? E a segundo, ganharmos consciência do porquê estamos dedicando na igreja messiânica, oferecendo o nosso tempo e servir diariamente. Né? Então esse é o sentimento aí do nosso estudo. Por que estamos dedicando na igreja messiânica, oferecendo nosso tempo e servir? Então, primeira pergunta que a gente sempre faz. Todo mundo quer ser feliz aqui, não quer? Tem alguém que não quer ou não? Não, né? Todo mundo quer ser feliz. Então, existe também essa pergunta, mas será que ser feliz é difícil? Às vezes, para as pessoas que estão num sofrimento forte e grave,
é bem comum a pessoa responder que sim, que é difícil ser feliz, né? Então, hoje o mundo, as purificações, né? A gente acabou de vir agora de uma assistência, né? Uma pessoa jovem, acometida de meningite, numa cama. Então, não é brinquedo não, né? Problema da doença, problema do conflito, problema financeiro. Então, realmente, a questão da felicidade, ela afeta, ela é um desejo de todos nós, mas devido às purificações, muitas vezes as pessoas não estão conseguindo encontrar esse sentimento, né, de paz, de tranquilidade. E Meixo Sama, né, que é o nosso mestre, nosso salvador, nosso fundador da nossa igreja, ele tem um recado assim, que é um recado simples, mas muito profundo, né? Ele diz assim: desde jovem gosto de dar alegria ao próximo. Se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Ele deixa isso muito claro, né? Ele mesmo antes de ser religioso, ele nasceu e ele já tinha esse espírito de dar alegria ao próximo. Mas depois, como religioso, recebendo as revelações, trazendo os ensinamentos, ele deixou claro: se não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. Então isso já tem uma relação muito profunda com o espírito com o qual a gente vem dedicar. Se a gente dedicar só pensando em nós, a gente não está concorde com esse espírito dessa frase. A gente precisa vir, sim, dedicar, orar pelos nossos, mas principalmente a gente sempre tem que ter o sentimento de dedicar para fazer feliz o próximo, aquele que aqui entra, aquele que aqui vem dedicar, aquela pessoa que precisa dessa luz para encontrar sua paz, sua felicidade. Então isso aqui é um sentimento aí, é uma frase, parece simples, mas ela tem grande profundidade. E o Jorei encerra esses sentimentos, porque eu posso ministrar o alto Jorei. É Jorei. Eu recebi meu Ricari, peço permissão a Deus e ministro meu alto Jorei. Não preciso ficar me matando para ministrar nas costas. Eu posso ministrar. Mas eu recebo o Ricari para levantar a mão e ministrar principalmente para o próximo, pedindo luz e força, né, e felicidade para o próximo. Tá bom? Então, tem uma pergunta: por que será que tem pessoas que dedicam e não conseguem ser felizes ou superar suas purificações? Isso não é aqui na Assunção, isso é lá em São Caetano, né? Tem pessoa que dedica, mas não consegue ser feliz, ou não consegue superar suas purificações. Então isso é uma questão que muitas vezes a gente se depara com pessoas na igreja lamuriando, julgando, criticando, vem dedicar, sai pesada. Não tem problema chegar pesada, mas tem que sair melhor, né? Não pode nunca voltar pior do que chegou. Faz parte, às vezes, o sofrimento, as purificações que a gente vem trazendo de fora, está pesado. Mas por que eu ouço a experiência e falo: poxa, com essa pessoa deu certo, aí eu dedico tanto e não melhoro? Isso a gente já ouviu dentro da própria igreja, né? Então essa pergunta, por que tem pessoa que dedica e não consegue, né? Muitas vezes as pessoas se encontram dentro de uma situação desesperadora, onde não sabe o que fazer, onde o alicerce da vida deixou de ser alicerce, não encontrando onde se apoiar. Nesse momento muitos buscam um caminho, buscam uma resposta, buscam Deus. 90% das pessoas que buscam qualquer religião, não é só a messiânica, 90% muitas vezes estão assim, numa situação desesperadora, sem alicerce, né? Sem apoio. Então, às vezes, é a forma que Deus encontra para a pessoa vir buscar um caminho. Não é 10% vem também, está trabalhando, tem paz, tem saúde e eu fui convidado pelo Dai Jorekai, eu vou sim. Aí uma oração, a oração não vai fazer mal, mas a maioria normalmente está padecendo, está purificando, né? Então, nesse momento, muitos buscam o caminho. Se a gente for olhar aqui nessa sala, muitos chegaram aqui na igreja messiânica de alguma maneira também difícil, não foi? Né? Se a gente for ouvir a história de cada um,
É mais comum ouvir que, olha, ministro, eu estava desesperado, estava purificando muito, aí uma vizinha me chamou, me convidou. Então, a maioria das pessoas vieram através de uma questão muito forte, que é o quê? É a purificação. Essa palavra purificação é o que ouvimos quando chegamos e contamos a nossa realidade. Né? A gente acolheu a pessoa, recebeu, ministrou, orei, vai conversar, a pessoa vai contar a sua realidade, e normalmente a sua realidade está relacionada com doença, com conflito, com dificuldades. E aí a gente vai trazer essa primeira palavra, que é uma palavra muito forte do nosso calendário messiânico, que é a purificação. Né? Então, purificação é algo assim que a gente aqui não fica tratando como sofrimento. A gente trata a purificação como algo que precisa sair o impuro para se tornar limpo. Isso que é purificar. Tem sujeira, precisa sair a sujeira. Precisa purificar para poder voltar a esse estado natural de pureza, de leveza. Não é isso? Então, isso que é a purificação que a gente aprende. Sofrimento é uma coisa que parece que não larga da gente, que não sai. Mas a purificação, ela vai passar. Isso que a gente precisa crer e acreditar sempre. Então, faz parte do plano de Deus. Faz parte do que chamamos de lei da purificação. Sem isto, o plano divino não se desenvolve. Então, purificação faz parte do plano de Deus. Para a gente que fala que quer construir o paraíso terrestre, o mundo de saúde, prosperidade e paz, esse mundo só vai ser construído através do quê? Da limpeza, da purificação. Coisas que precisam ser purificadas para vir a saúde, para vir a prosperidade, para vir a paz. Assim foi na nossa vida. Assim continua sendo na nossa vida. Né? São poucos ainda os que têm os 3 alicerces bem tranquilos. Às vezes a gente já tem saúde, tem harmonia, mas não tem a prosperidade que a gente ainda deseja, né? E vice-versa. Então, a lei da purificação faz parte do plano de Deus. E uma coisa importante para a gente saber aqui hoje: todo mundo vai purificar. Todo mundo. Eu sou reverendo da igreja, eu também purifico. Cada um na sua afinidade. Né? A purificação é muito dura ainda para mim entender, ultrapassar, é uma purificação de um parente, de um irmão. Né? Meu irmão foi sempre muito dependente da minha mãe, não trabalhou. Ele foi detectado com autismo quando era criança, mas ela escondeu isso por vergonha, não sei, meu pai, e ninguém cuidou como deveria. Ele foi crescendo, chegou a conseguir se formar, trabalhar um pouco, mas depois ficou em casa e hoje, com mais de 60 anos, mora numa pensão, vive do benefício do governo, até quando o governo manter esse benefício. E depois, o que vai ser? E a gente fica, né? Puxa, o senhor é reverendo, se eu tenho um irmão desse, se eu deixo ele morar numa pensão? Então, é a minha dificuldade, porque eu construí minha família, porque eu tive essa permissão de conhecer o Meixo Sama, mas já levei na igreja. Quando minha mãe faleceu, eu levei para morar um mês comigo. Só que eu tenho mulher, esposa, filhos, e o que foi o erro? Foi justamente a vida inteira colocar no colo, não ensinar a correr atrás, não ensinar a ir à luta. Então, como minha mãe partiu, como que fica o meu sentimento? Será que minha mãe está me aprovando com a minha conduta? Eu quero ajudar, tento fazer o meu melhor por ele. Mas se a pessoa também não se ajuda, nem Deus e o universo conseguem. E a pessoa foi acostumada a receber tudo na mão, não ir atrás de nada. Então, isso eu estou abrindo aqui para poder entender que todos nós somos pessoas que estamos no mundo, mas que a gente também tem as nossas purificações. E purificação é algo que a gente precisa acreditar que vai ultrapassar. É que às vezes a nossa ansiedade, o nosso tempo, aí às vezes a gente dedica e aí esse caminho não se abre, a gente acha que a dedicação não foi em vão, que não valeu a pena.
mas todo mundo vai purificar. E por que todo mundo vai purificar? Não tem jeito, de uma forma ou de outra, vamos purificar. Pois todos temos nuvens que trazemos ao nascer e as que acumulamos nesta vida. Isso agora a gente ouviu o ensinamento do culto dos antepassados, reencarnação, não foi? Ali ficou bem claro, né, quando o Meixo Sama ensina que o espírito, quando parte, vai para o mundo espiritual e dependendo do egoísmo e do apego, se ele reencarnar prematuramente, o destino desse novo ser vai ser bem complicado e provavelmente com muitos problemas, porque ele não purificou o necessário no plano espiritual. Devido ao quê? Muitas vezes ao egoísmo e ao apego nosso, que nós aprendemos na igreja. Por isso que é tão importante aqueles 10, 20, 30, 40, 50 dias. É o período de luto, é o período de eu entender que agora esse espírito recebeu essa missão, então precisou retornar para o mundo espiritual e a gente conseguir desapegar de 10 em 10 dias, aceitar, né? Vai chorar, vai sentir, mas faz parte, a gente não é pedra, a gente tem sentimento, mas graças a Meixo Sama entendemos que a alma é eterna, que vai continuar. E por isso que a gente precisa rezar, orar, para que ele também siga o caminho dele e se desapegue também da matéria, das coisas que ele tinha apego. Então por isso que isso aqui é uma grande verdade. Todos nós, quando nascemos, a gente já traz nuvens, né, da nossa linhagem. Traz coisas positivas, mas também traz nuvens. E tem as nuvens que a gente acumula nessa vida. E todo dia, eu tive agora uma reunião, segunda-feira com o presidente, uma reunião onde ele nos deu orientação para os responsáveis, e ele deixou isso muito claro. Todo dia a gente acumula nuvem. A gente está aqui, está acumulando mérito, está vindo aqui buscar força, luz, dedicar, mas um pensamento, um julgamento, uma crítica, atravessou a rua, qualquer situação que a gente vive, a gente, se desviar, a gente já está julgando, criticando, acumula nuvem. Todo dia. Então, por isso que temos as nuvens que a gente traz, mas temos as nuvens que a gente acumula. Só que, graças a Deus, a gente foi encaminhado para a igreja para aprender sobre isso, receber orientação para ultrapassar. Por isso que é muito importante a gente ter consciência da purificação, vai purificar, houve a purificação coletiva, não houve Covid, todo mundo purificou, rico, pobre, preto, branco, amarelo, bonito, feio, não teve para ninguém, houve, todo mundo purificou. Então a purificação ela vai vir para quê? Para dissipar o quê? As nuvens. E tem as nuvens coletiva, mas tem a individual de cada um. Então a gente precisa hoje sair daqui entendendo que purificação ela é necessária para a gente limpar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, graças a Meixo Sama, nós recebemos aí a orientação de como ultrapassar esses momentos, né? Então, primeiro purifica, seja coletivo ou individual, por mais doloroso que seja, por mais impiedoso que pareça ser, pois por trás disso há o grande amor, profundo amor de Deus. Mas será que conseguimos crer neste amor de Deus? Quando o outro purifica, a gente fala, não, isso é purificação, tenha paciência. Quando você purifica, você consegue ter, muito obrigado, eu sei que é seu amor. É difícil. Quando a gente fala para o outro é uma coisa, mas quando é na tua pele, é mais complicado, não é? Então, essa questão, mesmo que esteja apanhando, mesmo que esteja perdendo tudo que até então tinha, crer que isso é o amor de Deus para minha felicidade, vocês vão dizer, amor de Deus? Você já está de brincadeira. É isso que a gente muitas vezes escuta, né? É fácil, o senhor não está passando o que eu estou passando, aí vem falar para mim que é amor de Deus. Mas, realmente, se a gente entender que a gente tem o lado espiritual, o lado material, se a gente entender que a causa dos sofrimentos são as nuvens espirituais que a gente herdou e que a gente acumula, se a gente tem essa consciência, essa compreensão,
Quando surge purificação, nós precisamos, primeira coisa, entender. É um processo para limpar uma sujeira, para eu poder evoluir, para eu poder melhorar. Se a gente se rebela e se revolta, é igual aquele ensinamento da doença. A doença é o caráter do homem. Pessoa marruda, doença marruda. Pessoa dócil, doença dócil. Pessoa irônica, doença assume o caráter irônico. Não é assim? Então, quando a gente purificar, a gente precisa sim entender que atrás dessa purificação tem o amor de Deus para poder a gente crescer, evoluir e melhorar. Então, essa purificação, do meu irmão, é uma purificação que eu tenho que rezar, tenho que sentir gratidão, porque ele está sendo um instrumento para purificar não somente máculas, nuvens dele, provavelmente nuvens lá da minha linhagem paterna e materna. Porque minha mãe e meu pai também se omitiram perante um problema por vergonha ou por outros motivos. E minha mãe, antes de partir, o grande sofrimento dela, ela tinha que sair do hospital porque ela tinha que dar um jeito. E o jeito no desespero era ela dar chumbinho para ele morrer junto. Olha só, ela chegou a falar isso. Sem força de saber ajudar, de saber direcionar, era mais fácil, quando morrer, ele vai junto porque é meu filho, ninguém vai cuidar. E minha irmã, que morou com a minha mãe, falava, minha mãe queria que ela prometesse que ela ia cuidar do meu irmão. E ela falava, não vou cuidar dele. Isso eu não vou prometer. Eu prometo ficar com a senhora e cuidar da senhora e zelar pela senhora. Mas eu vou ter minha vida e eu trabalho, eu estudo, e eu vou à luta e ele fica aí e vocês permitiram que ele ficasse a vida inteira nesse estágio. Então, a minha irmã não prometeu. E aí essa questão de promessa também é um problema sério, né? Porque às vezes você promete da boca para fora. Então eu achei importante ela ser verdadeira e sincera. Mas ela fez a parte dela até, e agora ela segue a vida dela, trabalhando, morando, de aluguel, e esse irmão nesse estado. Então eu falo, hoje ela é messiânica. Então hoje ela está entendendo também esse processo, hoje ela está mudando o sentimento, hoje ela que vai visitá-lo mais do que eu até, né? Então ela que repudiava, graças a entrar na igreja, a começar a entender. Por isso que eu estou hoje falando muito disso, porque nós precisamos compreender os processos e ter gratidão e entender que atrás disso tem o amor de Deus para o nosso crescimento. Tudo bem? Tá? Então, todo mundo quer ser feliz. Então vamos entender que precisa limpar o que está sujo, pois tudo ocorre de acordo com a permissão divina. Então a sujeira a gente já entendeu. Tem a sujeira que quando nasce a gente já traz, e tem as nuvens, as sujeiras que a gente acumula nessa vida pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Acumulamos méritos? Acumulamos. E acumulamos nuvens, né? Então tem que limpar o que está sujo. E aí, para a gente entender esse amor de Deus, o que vem de Deus é a permissão da saúde, da prosperidade e da paz. Deus, pela lei do Espírito que precede a matéria, estabeleceu tudo aquilo que o ser humano precisa para ser feliz. Então, o desejo de Deus como pai, ver os seus filhos, é que os seus filhos tenham saúde, prosperidade e paz. Isso que a gente precisa ter claro. O desejo de Deus não é ver o filho com doença, pobreza, conflito, com sofrimento. Então, a permissão de Deus, o que vem de Deus, é a permissão da gente ganhar saúde, prosperidade e paz. E, principalmente, entender que o espírito precede a matéria. Por isso que eu comecei falando aqui que a dedicação ela precisa organizar o lado espiritual e o lado material. Muita gente está desempregada. O que nós vamos orientar? Venha na igreja, dedique, fique aqui, aproveita, você não está com emprego agora. Venha dedicar, manda o seu currículo, a pessoa vem, dedica, né? Ajuda, participa, aí merece uma graça, recebe um trabalho. Puxa vida, que coisa boa. Graças a Deus. Olha só como que a dedicação abre os caminhos. Só que aí qual que é o problema? Aí ela vai para o extremo. Ela dedicava todo dia porque estava desempregada. Agora arrumou emprego, aí não dedica mais. Não tenho mais tempo. E a questão não é não ter mais tempo. A questão é entender. Agora deixa eu ver como que vai ser minha agenda e que dia que eu vou me organizar para colocar o espírito na frente da matéria. O grande problema de quando a gente merece a graça
que a gente tanto almeja, é depois parar, é depois colocar tantas outras coisas na frente e deixar o lado espiritual enfraquecendo. Então é isso, cada um com a sua realidade. Quem pode oferecer um dia pode, quem pode 2 pode, mas quem está dedicando sempre, e aí depois, devido ao trabalho, para de uma vez por todas, tem que tomar cuidado, porque precisa entender essa lei do Espírito precede a matéria. Então a dedicação a gente sempre tem que pôr essa ordem, tá bom? Então aqui, né, ele vai dizer... A verdade é que quando conseguimos ter compreensão, apoio e fé, tudo começa a ficar mais leve. Qualquer purificação que a gente tenha, a primeira coisa que a gente precisa buscar é tornar a purificação mais leve. E depois a gente conseguir se libertar e ultrapassar. Então a purificação, seja de saúde, ela precisa ficar mais leve, eu conseguir suportar para depois eu ultrapassar. Então seja um conflito, respira, baixa a bola, fica todo mundo em silêncio, ótimo, ninguém está falando mais, por enquanto, ainda não resolveu, mas precisa trazer leveza. A fé precisa ser leve, ser tranquila, fé não é para ser pesada. Venham dedicar, parece com um caminhão nas minhas costas. Ok? A gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente também tem que ter humildade, tem que procurar orientação, mas a gente tem que entender que esse caminhão, esse peso, ele precisa ficar mais leve. Por isso que aí não é 15 minutos de jorei, aí é mais tempo dedicando, é mais tempo recebendo força e luz, e assim por diante. Então, quando a gente começa a entender a purificação, quando a gente tem apoio, quando a gente reza e pede com fé, tudo começa a ficar mais leve. Essa é uma grande verdade de quem vem buscar a luz divina, né? Então, todo ser humano possui essa partícula divina. Dentro dessa partícula está alojada a força infinita e a sabedoria do Supremo Deus. Então, o primeiro ponto que Mersama fala da partícula, todo mundo tem a partícula divina. Mesmo hoje, a pessoa que está hoje vivendo uma vida e de alguma maneira lesando, roubando, ela também tem a partícula divina. Isso não tem quem não tem, todo mundo tem. Todo mundo tem 3% de Deus no seu coração. Por isso que todo mundo é possível mudar a vida. Mesmo situações que você fala, bicho, isso aqui não tem jeito. Para Deus tem, para você, para sua razão talvez não, mas para Deus tem. Porque todo mundo tem a partícula divina. Então, o que é o jorei para nós? Né? O principal objetivo do jorei é purificar e despertar a força infinita dessa partícula divina. Quanto mais uma pessoa ministra jorei, mais força ela recebe de Deus para superar as adversidades da vida. Pois sua partícula aumenta o seu brilho e força como um sol irradiante. Então, o principal objetivo do jorei é purificar o quê? A palavra jorei é purificar o espírito. Então, é justamente isso. É purificar o espírito, é fortalecer a partícula divina de cada um. Então, quando vocês ministrarem jorei para uma pessoa de primeira vez, sábado, 15 de novembro, da Jorecai, convidou, lembra sempre disso. Né? Pede permissão a Deus para canalizar a luz e que essa luz seja muito forte para despertar a partícula divina, que essa pessoa encontre saúde, paz, prosperidade em sua vida. Né? Então, quanto mais a pessoa ministra jorei, mais força recebe. Mas a gente precisa ministrar e receber também. É isso que o presidente veio falando muito, porque às vezes a gente só quer ficar ministrando. A gente sabe que ministrando a gente está recebendo força, mas precisa também sentar para dar oportunidade para outro levantar a mão e ministrar também. Então por isso que ele está aqui falando, quanto mais ministra. A gente tem que estar nos dois papéis, ministrando e dando oportunidade, tendo humildade, pedindo para outra pessoa ministrar jorei para a gente também. Então não é só ficar num lado, é dos dois lados, né? Assim como o corpo necessita de 3 refeições diárias, sua alma também precisa desse alimento espiritual. Então aqui é uma coisa que eu queria fortalecer muito com vocês hoje. Café, almoço e janta. A maioria vive essa realidade. Tem dia que a gente toma só um cafezinho, fica 4 horas sem comer e depois come que nem um doido, não é assim? E depois na janta não consegue estar empachado até a janta.
Olha o desregular aí. A gente tem que comer café da manhã bem, almoço e janta, tudo com equilíbrio. Então, a mesma coisa, se o corpo necessita de 3 refeições, a alma também precisa desse alimento espiritual, que é ministrar e receber jorei. Então, a gente precisa ministrar e receber pelo menos uns 3 jorei. Isso que eu acho que é interessante. Eu achei uma orientação dos antigos, membros pioneiros, que diziam: se você deseja adquirir uma pequena força para superar os obstáculos da vida, ministre 3 jorei por dia. Porém, se você deseja adquirir uma força intermediária, ministre 5. Entretanto, se você deseja adquirir grande força interior, ministre 10 por dia. O importante é começar ministrando 3 jorei por dia e aos poucos ir aumentando seu esforço na prática do jorei gradativamente. Por isso que esses 10 joreikais é muito importante. A vida de hoje é muito corrida, muita atividade, então você às vezes não consegue. Mas, por exemplo, você se propiciar nesse dia, fazer um desafio e vou aqui. Hoje aqui eu cheguei aqui, só aqui eu fiquei 1 hora e ministrei 5 jorei. Então, aí já fui ministrar jorei na visita, ministrei 2, 7. E ministrei 1 agora que eu voltei 8. Né? Então, se a gente não tem isso como fazer todo dia, mas pelo menos num dia a gente se permitir, é uma prática muito importante para a gente ganhar o quê? Convicção e força na prática do jorei. Né? Então isso aqui é uma grande verdade. Para a gente ganhar força, convicção, a gente precisa sempre estar buscando praticar mais. Né? Então a influência do jorei no mundo espiritual é muito grande. Quem ministra jorei torna-se uma pessoa capaz de salvar outras pessoas. Quando ministramos jorei, os milagres acontecem. Nunca imaginem que ministrou um jorei e foi em vão. Não. A gente não sabe. Às vezes acha que milagre é a pedra no rim que ministrou e eliminou. Mas às vezes aquele sentimento que eu vim pesado, com mágoa, com raiva, e eu recebi um jorei, a pessoa nem sabe o que eu estava sentindo, não falei para ela, mas depois eu saí daqui, parece que tirou com a mão aliviado. Então, essa mudança de sentimento que eu acho que é um milagre que não tem tamanho, né? Porque eu ouvi uma frase que fala assim: um golpe com a língua pode quebrar até os ossos. Não é forte? Um golpe com a língua pode quebrar até os ossos. Às vezes a pessoa falou um negócio para você, aquilo entra dentro de você de uma maneira que você não esquece. E passa anos e aquilo continua. Tivemos agora uma experiência linda no culto da igreja, e um senhor que dedica lá à noite, faz a dedicação da contagem, tem o dia dele, vai com a esposa à noite, ministra jorei, muito afável, muito simpático, sempre, nunca vi aquele homem carrancudo, bravo, nada, muito educado. Mas ele foi agora dedicar no solo sagrado, e lá no solo sagrado ele ficou 10 dias dedicando, com o sentimento, né, da preparação dos antepassados, agradecer os seus antepassados, e aí ele contou o que ele viveu lá. E aí que eu fui tomar ciência dessa dor que ele guardava 38 anos no coração. Porque o que acontece? Ele tinha, há 38 anos atrás, a sua irmã ligou para ele e falou: venha na minha casa hoje, preciso falar com você. E ele estava com visita em casa, então ele falou assim: olha, eu vou ver, vou ver direitinho e dou um pulo aí. Só que aí se enrolou e não conseguiu ir. Não foi visitar a irmã. Naquela noite, a irmã se envolveu numa briga, levou um tombo, bateu a cabeça e faleceu. E ele carregou esse sentimento de culpa que, se ele tivesse ido, talvez a irmã não tinha perdido a vida. 38 anos com esse sentimento dentro do coração dele. E aí, mas ele não era da igreja na época, depois ele conheceu a igreja, depois ele foi recebendo orientação de cultuar os antepassados, fez, mas aquilo não saía. Por isso que eu falo, às vezes um sentimento, uma palavra para dissipar. Então, quando me receber jorei e conseguir limpar, nossa, isso é um grande milagre, né? E aí ele foi dedicar no solo, no local de alta vibração da luz, né? Por isso que o solo é muito importante. Vocês estão de parabéns, fizeram a caravana, né? Fiquei muito feliz.
que a gente consiga fazer agora no natalício também a segunda, para poder buscar essa luz num nível maior. E o que aconteceu? Ele dedicando, ele de repente viu uma senhora varrendo, e na hora que ele olhou, ele teve a sensação, tal qual era a irmã, quando ele morava junto com ela, a mulher estava varrendo com gestual igualzinho a irmã tinha. Aí ele olhou, tomou um susto, tirou o olhar e falou, não, estou vendo coisa. Mas aí algo mais forte impeliu ele, ele olhou de novo. E quando ele olhou de novo, ele viu justamente, ele enxergou o perfil da irmã naquela senhora dedicando. Aí ele foi, se emocionou, fez oração. E nessa oração, ele sentiu, ouviu assim, na mente dele, meu irmão, siga em frente, fique tranquilo, eu estou bem. Ele teve essa resposta. E dali, ele continuou dedicando. E quando voltou, ele escreveu essa experiência, saiu esse peso que ele se cobrava 38 anos. Então, por isso que, quando a gente ministra Jorei, os milagres acontecem. Porque milagre é justamente isso. Tornar possível aquilo que se considera impossível. Não tem como eu lavar e para tirar um sentimento ruim. É através da luz de Deus. Mas eu preciso também desejar tirar. Porque tem gente que gosta de ficar guardando a mágoa. E abraça e é minha e ninguém toma. E aí fica com isso. E isso não faz bem para a sua vida, para a sua saúde, muito menos para quem você tem a mágoa. Então a gente precisa limpar realmente o nosso coração. Então, por isso que o Jorei, ele é capaz de salvar vidas, de salvar pessoas, de gerar essas transformações, Então, através da luz divina, nossas imperfeições e de nossos antepassados serão fortemente iluminadas e teremos a grande permissão de crescer, evoluir, nos tornarmos mais altruístas, espiritualistas, sentir no nosso interior a felicidade que sempre buscamos. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque uma das grandes preparações para o nosso culto dos natalícios desse ano é cada um tomar a decisão de se empenhar para ter mais um dia, mais um horário para poder dedicar na prática do Jorei, em gratidão a tudo que recebe de Meixo Sama. Aqui nós estamos funcionando 3 vezes na semana, estamos no final do ano, graças a Deus, nessa casa maravilhosa, mas a gente vai precisar, para ano que vem, a gente começar a ter mais dias ainda para a gente funcionar, para levar essa luz para mais pessoas. Então, por isso que é muito importante a gente ter o entendimento, a dedicação, lógico, cada um de acordo com a sua vida, com a sua realidade. Mas nesse momento agora de novembro e dezembro, a gente fazer um desafio em gratidão a tudo que a gente recebeu de proteção esse ano, se empenhar para ministrar mais um dia de Jorei, para fico 1 hora, vou ficar 2 e assim por diante. Tá bom? Então acho que é uma prática aí muito importante, Por isso que eu quis trazer muito forte essa questão do Jorei para nós, Então precisamos entender bem o real objetivo de oferecer o nosso servir e dedicação na igreja. Então o que é oferecer o nosso servir e dedicação? Ninguém está fazendo favor, nós estamos agradecendo a Deus, tendo a permissão. Porque tem gente que está hoje numa cama que não tem a permissão de vir. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho força, isso é a grande oportunidade, grande permissão que Deus me dá para eu poder dedicar. Hoje veio uma senhora que ela veio lá da estação, não foi? Que ela chegou aqui meia hora. Nossa, não é fácil não. E eu, quando eu olhei a senhora, eu falei, a senhora andou meia hora, debaixo de um sol, era meio-dia que ela chegou aqui. Então, que empenho, que esforço, Então, por isso que eu acho, Quero agora apresentar alguns ensinamentos sobre essa importância da dedicação. Então, o que ele diz aqui, Meixo Sama? Eu acredito que o que mais agrada a Deus é servir ao fluxo da vida da humanidade. Devemos ajudar tantas pessoas quanto possível a fim de conscientizá-las do plano divino e da luz que está sendo liberada para a era do dia. Então, o que mais agrada a Deus é servir, ajudar as pessoas. Devemos orar pelo bem de todos. Orar apenas para o nosso bem-estar indica egoísmo. Quando nós tornamos instrumentos eficazes no avanço do plano cósmico, nós não precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Então, o que ele está deixando claro aqui? Que a gente tem que orar pelo bem de todos.
Então eu tenho que vir aqui, vou fazer pedido, vou pedir pela minha família, pelos meus entes queridos, mas eu também preciso pedir para outras pessoas que eu não tenho laço consanguíneo, mas que eu quero ver feliz, quero que ultrapasse essa purificação, quero encaminhar para a igreja. Então isso é muito importante. A gente não pode só dedicar, por isso que às vezes a gente vive essa situação de uma unidade. Por que não expande? Porque às vezes a preocupação é só voltada para nós. Então a gente precisa entender que todo dia, quando eu abro aqui, quando a gente faz oração, é que essa luz seja possível ser levada para mais e mais pessoas. Esse é o espírito que nós temos que ter. Não é que não tem que rezar para a minha família. Faz parte, a gente ama, a gente precisa, né? Tenho 4 filhos, tenho uma filha casada, tenho um filho que já saiu de casa, tenho agora 2 em casa, mas a gente tem preocupação, hoje quando sai na rua, você tem que ter confiança no que você plantou e confiar em Deus, porque o perigo está exposto para todos nós, não é assim? Então, tem situações aí de pessoas que acabam fazendo amizade errada e aí é levado, se não tem força espiritual. Então todos nós temos essas realidades. Por isso que é importante a gente sempre entender que a gente precisa orar pelos nossos, mas também orar pelo bem de todos. Isso é um ensinamento que Meixo Sama fala, as leis divinas. Quando a gente realmente faz isso, a gente não precisa preocupar com a nossa salvação. Porque esses méritos que a gente acumula com sinceridade, com dedicação, na hora H nos protege. Estou vivendo uma situação na Difusão Santo André, de um rapaz que passou mal, desmaiou no banheiro, bateu a cabeça na louça, quebrou a louça, saiu um sangue violento, foi uma purificação muito forte, assustou todo mundo. Ali podia ser fatal, ali podia ter perdido a vida. Mas a dedicação da família é tão forte, com méritos que vem acumulando anos a anos, que essa situação, graças a Deus, ele teve a proteção. Então eu acredito muito que qualquer familiar nosso que tem proteção, não é só mérito dele, é mérito também da gente que tem esse sentimento de estar servindo e dedicando. Então existe um momento que nós precisamos mesmo ter a aura larga para ter proteção, mas também a gente entender que a nossa dedicação gera proteção para os demais. Agora, ele vai voltar e vai ficar acomodado, é isso que eu fui lá ministrar Jorei e falar. Você teve a vida salva, você tem que agora rever o seu tempo para poder dedicar mais, para agradecer essa grande proteção que você teve. Porque quem teve foi você, quem bateu a cabeça foi você, quem perdeu esse sangue todo, quase precisou ter transplante, de tanto sangue que ele perdeu. Mas tem uma razão, né, para poder limpar sair tudo essa sujeira, talvez que era, né? Enfim, então, tudo bem? Esse sentimento, esse ensinamento, muito forte, né? Outro ensinamento aqui bom é para frequentador. Olha o que ele diz, se a pessoa tiver o sentimento de servir a Deus e ao próximo, ela pode participar de praticamente todas as atividades desenvolvidas pela nossa igreja. Receber Jorei, recomendá-la a outras pessoas, participar dos cultos, praticar a oferta monetária de gratidão, participar das dedicações da igreja, limpeza, recepção, dedicação com flor, com belo, com os programas da agricultura. Então, esse ensinamento, como tornar-se messiânico, os novos tempos, ele está falando, a única coisa que a pessoa ainda não faz é ministrar o Jorei porque ela não recebeu o Ricário. E aí por isso que eu queria que todo mundo entendesse que não tem nada de errado nesse novo momento que a igreja está atuando, né, com relação à outorga da luz divina. Porque tem pessoas que às vezes acabam também sem entender, julgando, olha, agora chegou, já sai com a luz divina, eu estudei 3 meses, e quando você estudou estava tudo certo, era aquele momento e assim por diante. Mas hoje é muito importante a gente propiciar as pessoas que sentem o benefício com o Jorei de levantar a mão e levar essa luz para mais pessoas. É acumulando mérito que a gente limpa as nossas nuvens. É isso que a gente acredita e aprende aqui na igreja. Então por isso que o frequentador, nós precisamos puxá-lo para ele dedicar sim. Precisa envolver ele para ele poder ser útil. E ele despertou para receber o Ricário, vamos receber o Ricário e poder agora, mais ainda, levantar a mão e ministrar o Jorei. Mas não tem essa coisa que, puxa, mas é rápido, é rápido.
hoje, às vezes a gente não sabe se a pessoa vai ter muito tempo de voltar. Então, por isso, né? Até mesmo agora mesmo indo lá ministrar, orei naquele rapaz que está na cama. Os pais já foram para o solo, os pais conhecem a igreja, estão lá o dia inteiro, o pai aposentado, aquele filho numa cama. Eu falei, vamos receber o recado e vamos levantar a mão. Está aqui o dia inteiro, cuidando materialmente e espiritualmente. Porque pela medicina está lá. Pode ter, quando que vai recuperar? A medicina não sabe. Mas o quão importante vai ser você fazendo oração, começar a ver também a melhora do seu filho. Então é isso que eu acredito, né? Que é o que nós precisamos entender agora nesse momento. Por isso que a gente precisa encaminhar muitas pessoas. Então aqui, ó, dedicação com o tempo. Dedicando e servindo na igreja, você expressa gratidão por todas as bênçãos recebidas e é purificado na alta vibração espiritual da sua divina luz. Portanto, estará mais fortalecido para prestar a Deus maior número de serviços. Não é correto ausentar-se com justificativas de muita ocupação. Então esse é o exemplo que eu dei do trabalho. Quando eu arrumo o trabalho, aí eu já estou muito ocupado e aí eu me ausento. Então o que a gente tem que entender? Que quando a gente vem dedicar com amor, com sinceridade, com sentimento correto, por que eu estou aqui? Dedicando para que a gente possa expandir, crescer, levar essa luz para muitas pessoas. Não estou só fazendo para os meus, não. Quando a gente dedica isso, você é purificado na alta vibração espiritual da divina luz, né? Você não está desorganizando sua vida oferecendo 2 dias por semana para dedicar na igreja, desde que Deus recompense 10 vezes a você, tanto quanto o serviço que ofereceu ou o esforço que fez para a sua doação. Então você não está desorganizando a sua vida, oferecendo mais 2 dias, oferecendo mais 1 hora para dedicar, porque Deus está recompensando. É só você olhar que você tem um teto, que você tem alimento, que você tem vestimenta, que você tem um trabalho, que você tem permissão de viver, que você tem proteção, está fazendo exame, mas graças a Deus está tudo em bem. Então, enfim, a gente precisa entender essa importância. Não é fazer favor para Deus, é dedicar, oferecer em gratidão a tudo que a gente recebe. Claro que a vida, estou deixando claro, a vida de hoje é muito diferente para muita gente. Tem pessoas que realmente não conseguem definir para dedicar. Tá bom, não consigo definir. Então o meu tempo todo está sendo utilizado, voltado para o trabalho, mas ele também não pode esquecer de cuidar do físico, não é? Porque senão o físico não aguenta. Só trabalhar 16 horas, 18 horas também tem que cuidar do físico. Então, quando a gente começa a olhar isso, é só lembrar que eu preciso primeiro colocar o espiritual e depois eu colocar o material para a gente poder ter equilíbrio correto. É isso que precisa. Tá? Então, por isso que ele fala, por um dia de veneração, você receberá 10 dias de bênçãos. Está em desacordo com a lei e esquivar-se dos compromissos importantes porque acredita que está muito ocupado. Esse é um livro antigo da igreja, chamava Tornemo-nos dignos do amor de Deus. É uma tradução antiga, mas até ele usa aqui a palavra um dia de veneração, mas na verdade é um dia de dedicação com amor, com sinceridade. Creia que você tem proteção para 10 dias. Né? Então acho que isso que a gente precisa estar sempre bem alinhado. Com que sentimento, por que eu estou aqui? Eu não estou aqui por mim, estou aqui por mim, pelos meus antepassados e pedindo a Deus para que eu possa realmente ser útil. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente convida alguém, a gente tem força para essa pessoa vir, porque as pessoas estão precisando, estão querendo, mas às vezes falta essa permissão, essa força. Essa força quem tem que fazer somos nós, tá bom? Assim como vamos colocar aqui o vidro transparente para a gente ter um olhar. Pode colocar lá o banner. O banner é para chamar atenção para quem passar. Está tendo já pessoas de primeira vez entrando, graças a Deus. Então esse sentimento tem que ser diário, nosso. Se vai entrar ou não vai entrar, isso não é nossa alçada, mas o meu sentimento de querer que entre para eu poder acolher e ajudar, esse que é importante. Aí a gente vai merecer esses novos membros também, podendo aumentar, ter mais um dia, mais 2 dias, daqui a pouquinho a gente vai merecer. Porque hoje, conversando com a ministra, em janeiro a ministra está indo para ficar com o filho
E aí? Nós tivemos uma experiência aqui com a ministra Marina, não foi? Ela não era ministra. E ela veio me dedicar um grande período aqui, não foi? E não era ministra. Hoje, eu tenho que pensar, eu não tenho um ministro livre para eu poder, na hora que a ministra Assumpta ir viajar, eu colocar. Então, eu já tenho que pensar, será que eu vou merecer um seminarista para eu deixar? Será que eu vou merecer um missionário? Esse missionário ele vai conseguir vir? Então, hoje, eu vou ser bem verdadeiro, eu não tenho ainda esse elemento. Né? Então, eu estou muito grato por todo esse apoio que vocês deram à ministra a vocês, e a gente chegou até aqui. Então, agora, a gente vai precisar sempre com muita clareza, estar bastante unido, dedicando, mas com certeza o mundo, se a gente acredita no Espírito precede a matéria, eu já acredito que o mundo espiritual vai estar preparando também um missionário, uma pessoa que possa, me representando aqui, dar esse apoio. Né? E vocês aqui já são fortes missionários também, que vão continuar dedicando e dando apoio. Tá bom? Mas é isso que é importante, a gente está conseguindo dedicar com esse sentimento, e esse sentimento é que muda a atmosfera de qualquer lugar. Né? Então aqui, quando existe o pragmatismo na fé, surgem milagres em nossas vidas, e firmamos convicção em Deus e Meixo. Com isso nos tornamos referência para outras pessoas e teremos força espiritual para mudarmos o destino delas. Então a fé messiânica é essa fé. É muito fácil outras religiões que abrem 8, 15, 19, que abre, que é no domingo que eu tenho o meu compromisso. Fé messiânica não é fácil para ninguém não. Né? Por quê? Porque é todo dia. É 8h30 às 20h30 a maioria, né? Cada um na sua realidade. Hoje a gente está funcionando, graças a Deus, bem aqui, segunda, quarta e sexta. Já estamos abrindo no sábado. Né? Sábado vai ser um dia importante, mas é o dia todo. Então, realmente, é uma religião que exige muito da gente. Mas graças às proteções e graças que a gente tem, por isso que a gente dedica. Olha a intensidade da dedicação do nosso presidente. É um exemplo, não é? Então, a fé messiânica, se a gente é aquilo lá, sou católico, católico não praticante. Então, você não vai na missa, não lê a Bíblia, não faz uma oração, aí você fala que é católico por causa do senso comum, mas é não praticante. É a mesma coisa de um messiânico. Recebi o Ricari, mas eu não ministro jurei, eu não assisto o culto e eu não vou um dia dedicar. Porque você tem um Ricari que é messiânico? Então, messiânico, quando eu falo, eu sou messiânico, é por quê? Porque eu pratico a fé. Esse que é o ponto. Eu ministro jurei, eu assisto os cultos pelo Isonomê, TV, não consigo vir todo dia, mas eu assisto e assim por diante. Eu falo da igreja, eu convido. Isso que é ser messiânico, é praticar a fé. E a nossa fé vai ser forte, vai firmar convicção em Deus e Meixo Sama. Ontem mesmo eu estava lembrando dessa situação, né? Porque ninguém chega com fé. A fé é uma coisa que a gente vai ganhando. Então, a prática do jorei, quanto mais pratica, que a gente vai ganhar convicção, força, na confiança no jorei. E em Meixo Sama, a mesma coisa. Então, teve uma senhora, na época, o Meixo Sama fala, né? Quando tiver em perigo, em situação, chame pelo meu nome. Né? A ministra Assumpta viveu uma experiência num acidente que ela foi vítima na Anchieta lá com o carro dela, lembra? Ela já contou aqui? Que aí o que acontece? Chama por Meixo Sama, imagina. O carro rodando, Anchieta, fluxo de veículo, hora do rush e ter essa situação. E aí quando parou o carro, nada aconteceu com ela. Então, essa hora que a gente vai ganhar fé só na hora de um sufoco para chamar para o Meixo Sama, mas tem situações que é assim mesmo. Então tinha uma senhora que ela gostava, ela era uma ministra japonesa e ela era muito fina, elegante. Para vocês terem uma ideia, ela gostava de jogo, de carteado, fumava, era uma figura, a ministra japonesa. E ela falava, eu não vou prometer a Meixo Sama que eu vou parar de fumar, porque eu não vou. Então, quando você faz uma promessa, você tem que honrar. Está certo, é verdade, é sincero. Então, se eu vou prometer da boca para fora, eu não vou prometer.
E ela deixou a roupa dela pronta, a cigarrete, tudo para quando ela morresse, enterrassem ela. Isso é a coisa mais chique, é uma figura. E ela gostava de jogo de jogar, né? Jogar carta. E ela gostava de jogo de aposta. E eu era seminarista e ela falava para mim: Fernando Sá, vai jogar, joga em Jacaré. Eu falei: ministra, mas esse jogo do bicho, esse jogo é... Não, você se ganhar faz metade de gratidão e limpa o dinheiro. Então joga no Jacaré. E eu falei: gente do céu. Mas o apelido dela, sabe qual que era? Maçarico. Pense num jorei forte que aquela mulher tinha. Né? Uma fé, um jorei fantástico, assim, o espírito dela. E um dia ela foi na lotérica, e quando ela estava na lotérica, entrou o assaltante. E quando o assaltante entrou e falou: mãos ao alto, ela olhou aquela situação, ela levantou a mão e falou assim: me chama! Aí o ladrão olhou e falou: ó, encosta esse povo para lá, essa velhinha aqui, libera ela aí, deixa ela ir embora. Põe ela, pode liberar ela, deixa ela ir embora. Cara, muito engraçado, mas é verdade, né? Me chama! Então, quando a gente vai ganhar essa fé, essa confiança, é buscando, né? Então, na hora que vocês forem ministrar Jorei, una as mãos, peça a Deus e mexa o sama, permissão para canalizar a luz. Dá uma purificação forte, por favor, Deus, mexa o sama, que a sua luz dissipe a nuvem dessa pessoa, que ela possa melhorar, possa se recuperar, né? Que possa mudar talvez essa natureza que é tão difícil e assim por diante. É ter essa força, essa confiança. E assim a gente vai ganhando cada vez mais fé, né? Então, quando um fiel encaminha outras pessoas para a igreja messiânica, ele está ajudando a transformar o mundo. E por isso o Supremo Deus se alegra com essa atitude e lhe concede inúmeras bênçãos. Essa atitude é que mais agrada a Deus. Então, um dos maiores presentes para Meixo Sama em seu natalício é o quê? Perguntaram para Meixo Sama: o que você gostaria de ganhar? Ele falou: me traga novos messiânicos. Esse é o presente que eu mais gostaria de ganhar. Novos fiéis. Então é importante que cada um, né, no mês de junho, nós preenchemos os formulários, onde a gente pôs o nome no culto de junho, culto do paraíso, o nome das pessoas que a gente queria encaminhar. Então, esses nomes estão no formulário e eles vão ficar até dezembro. Então, coloque esse objetivo, né? Se você não lembra, pede esse formulário, convide aquela pessoa, convide outros amigos, ofereça o Jorei, deseje realmente conduzir uma pessoa e ela ter permissão de receber o Ricari e entrar para a família messiânica para levar a luz do Jorei para mais pessoas. Tá bom? Então, quando a gente encaminha, o que ele está dizendo? Você está ajudando a melhorar o mundo dessa pessoa e é mais um combatente aí nesse mundo, tanto conflito com tanta dificuldade. É isso que a gente precisa acreditar, né? Jamais existirá felicidade duradoura enquanto houver milhares de pessoas sofrendo. Certamente um dia os problemas mundiais como guerras, crises econômicas, assaltos, tráfico de drogas vão atingir a sua família, filhos e netos. Às vezes a gente também tem que ficar atento, né? Eu já tive situação na igreja que eu era responsável de Uberlândia e lá a igreja era no centro da cidade. E aí, quando eu fui, tinha um dia que era sábado, que funcionava das 8 às 12. Funcionava, só que das 12 às 16 ficava 2 pessoas sozinhas. E aí o que acontece? Aí acabava às vezes entrando andarilho do centro e criando confusão. E eu falava assim: não, a gente vai funcionar das 8 às 12 e depois abre 16 e funciona até às 18. Porque 16 eu tinha mais pessoas. Então a gente também tem que falar: não, a gente está na igreja, nada vai acontecer. Teve uma dedicação de culto, véspera de culto, de limpeza, aí o povo saindo 10 horas da noite da igreja, fizeram a limpeza, fizeram quebana, todo mundo batendo papo, conversando. Eram 3 senhoras que ficaram na igreja. E aí, ao sair, aí estava vindo uma moça grávida, essa moça grávida chegou, encostou e pediu um copo d'água. Aí elas, com a porta aberta da igreja, colocando balde no carro, a igreja aberta,
a moça pediu o copo d'água, foram pegar o copo d'água, nisso que entrou, foi pegar o copo d'água, apareceu 4 caras, ela fazia parte de um bando. E aí roubaram as mulheres, graças a Deus que não entraram na igreja, não quebraram a igreja, mas levaram o bolso, levaram... Então aquilo me chamou a atenção, falei, tá vendo? Às vezes a gente acha que não, mas também a gente está dando margem. Então assim, lá em São Bernardo eu também falo, 8h30 da noite, tem que já deixar, fecha o portão. Por quê? Porque o mundo hoje está isso. Está muita gente com problema, muito assalto, muita perigo. Então a gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ter responsabilidade, tem que cuidar. Então não pode jogar para Deus, aí depois inverte. Poxa, a gente estava dedicando e aconteceu isso, mas também a gente deixa tudo escancarado, né? Então acho que é importante, são avisos. Então isso aqui que ele fala, enquanto houver pessoas sofrendo, né, é a purificação. Então o primeiro passo para transformar esse mundo caótico é encaminhar pessoas para conhecer a igreja, otorgá-las com a medalha da luz divina. E aí, quando a gente vai praticando a fé, a gente vai aumentando a nossa aura, a nossa proteção. Todos nós que saímos todos os dias, que dirigimos, a gente vê muita coisa também no trânsito, né? Acabamos de ver agora, eu estava com a ministra, 3 carros batendo na avenida. Ele estava batido. Então é assim mesmo. Agora, a gente ter a proteção e a permissão é fruto dos méritos que a gente acumula quando a gente dedica. Então, mesmo que seja um dia da sua dedicação, faça com muito amor e muito carinho. Tá bom? Então agora, quando o Meixo Sama fala de méritos, para conseguirmos a permissão da saúde, da prosperidade e da paz, precisamos ter mérito. E os méritos surgem por intermédio do pragmatismo, que a gente viu, de pôr a fé em prática. E o que a gente tem para pôr em prática? São as práticas básicas da fé, as práticas messiânicas, né? Então, a gente seguindo as práticas, é natural que ocorra a evolução da nossa vida. E a prática da fé que favorece esse desenvolvimento. Então, nós temos muitas práticas, mas a prática do jorei, a prática da oferta monetária de gratidão e a prática do encaminhamento. Hoje essas 3 práticas são muito importantes que todos nós nos envolvemos. Né? Então a prática do jorei, como a gente viu bem forte aqui, a prática da nossa gratidão monetária. Então, em primeiro lugar, buscar sempre, ao receber, já oferecer sua gratidão, para agradecer a Deus, que esse donativo sirva para expandir a obra divina, as construções, o solo sagrado. O solo sagrado vai fazer agora 30 anos. Então, nesse dia 15 de novembro, é até bom saber, vai vir para todos nós um vídeo que é para a gente apresentar. Pode apresentar em vários horários, por grupos, né? Mas é um vídeo sobre os 30 anos do Solo Sagrado. Então eles estão produzindo lá e querem que a gente repasse isso para todos assistirem. Na verdade vai ser um vídeo, é um trailer. Esse vídeo ele vai aparecer os 90 anos da igreja e os 30 anos do Solo. Depois eles vão mandar um vídeo sobre os 90 anos da igreja e um vídeo sobre os 30 anos. Então o de dia 15 é um trailer, na verdade, desses 2 vídeos que a igreja está produzindo. Para que a gente tenha esse orgulho e compreenda cada vez mais a missão da nossa igreja, né? Então as práticas hoje importantes, muito fortes, firme no jorei, firme no seu donativo, no seu sentimento de agradecer e no encaminhamento de pessoas, né? Então, conclusão, precisamos de todos vocês para expandir a luz da salvação por meio do jorei, expandir a fé messiânica. Precisamos encher a igreja, convidar pessoas para receberem a luz divina. Mas para isso precisamos estar fortes e praticando a fé com consciência e gratidão. É isso que eu quis trazer hoje. A gente ter consciência. A gente não pode ser aquele que a pessoa vem ruim e a gente soma com a reclamação dela. Não, a gente tem que ser a pessoa que vai falar, olha, isso é purificação, mas isso vai passar. Vamos dedicar. Né? Teve uma experiência agora lá em São Bernardo também. A moça, no texto, ela fala, eu estava com dor, mas independente se eu fosse na igreja ou não fosse, eu estaria com dor. Então eu resolvi vir. Porque se eu não fosse, também continuava com dor. Então é melhor eu vir. Vou ficar com dor, mas eu fico na igreja. Porque lá eu me interno e recebo mais jorei. Achei fantástico. É isso mesmo. Tem situação que a gente precisa vir e ficar lá.
recebendo mais jorei, para ganhar, para sair dali mais forte, mais aliviado. Né? Então a gente precisa convidar as pessoas para receber, para vir para a igreja e receber a luz divina. Mas a gente precisa estar forte. Então se você não está forte, você tem que ser humilde e falar, ministro, por favor, preciso de jorei, missionário, me ajuda, para você sair daqui melhor. Sempre tem que ser isso. Então quem estiver purificando, peça ajuda e se empenhe em seguir as práticas messiânicas. E lembre-se sempre, né, que as práticas messiânicas são o caminho para a nossa elevação espiritual, nossa e de nossos antepassados. Né? Então, a gente aprendeu aí no estudo dos antepassados, a gente é a soma de milhares de antepassados, a gente nunca está sozinho, então quando a gente dedica, a gente está propiciando que eles também se elevem no plano espiritual. Então sempre a gente ter esse sentimento de gratidão, cuidar das datas que a gente deve cultuá-los e saber que a nossa dedicação está levando luz para a nossa vida e para a vida dos nossos antepassados. E aqui, os objetivos que a gente consegue dividir com vocês, né? A gente aumentar o número de dedicantes felizes, propiciar aos novos membros a oportunidade de aprender as dedicações. Então a gente precisa, com as outorgas, com os novos messiânicos, convidá-los e engajá-los nas dedicações. A gente não pode ser dono e falar, não, isso é o que faço há 20 anos e continuar segurando isso. A gente precisa, porque nós vamos passar. Nós temos duas certezas nessa vida. Uma, nós vamos purificar. E duas, nós vamos partir. Mas a igreja não vai acabar, porque outros subirão e outros darão continuidade. Hoje é o presidente Rezende, já teve o presidente Hayashi, já teve o presidente Yamamoto, quantos presidentes? E vai ter o mais para frente. Vai chegar uma hora que o reverendo Rezende vai precisar sair. Mas não precisa, não sei, eu acho que ele só quando morrer, né? Mas ele tem que sair, vai sair uma hora. Né? Mas já tem 70 anos, e olha a energia daquele homem, não é isso? Mas por que essa energia? Porque dedica, porque se entrega, é isso que a gente precisa observar, né? Então, mas a igreja vai continuar, então a gente precisa dedicar com alegria, com muita gratidão e trazer essas novas pessoas. Os veteranos ensinarem com amor e paciência os novos membros. Às vezes a gente tem a nossa rigorosidade, pela nossa sinceridade, mas esse novo membro precisa aprender e ele vai, às vezes, errar como todos nós erramos, porque ninguém chegou pronto. Então a gente tem essa leveza e ensinar com esse amor e paciência. Acolhermos todos para despertarem para o ingresso dos frequentadores à fé. Encaminhar 10 pessoas no mês e até o final do ano dobrarmos o número da família messiânica de todo o grupo São Bernardo do Campo. Né? Então essas são metas que a gente vai, na nossa oração, na nossa dedicação, a gente buscar, alcançar, né? Para poder essa luz chegar a mais e mais pessoas. E o culto do natalício, né, desse ano, vocês vão receber o formulário, aqui temos os formulários. No formulário desse culto, nós vamos registrar, venho materializar minha sincera gratidão, registrando as graças e proteções recebidas durante o ano e externar meu compromisso de buscar me aperfeiçoar constantemente, dedicar efetivamente com o máximo empenho na obra divina de salvação das pessoas. Então esse formulário do culto do natalício, a gente deve o quê? Escrever agradecendo a vida, a proteção, as graças e proteções que a gente recebeu durante esse ano. Né? E às vezes tem gente que fala assim, mas eu não recebi nenhuma graça. Né? Então tem que chamar essa pessoa e falar, realmente, vamos pensar melhor. Porque só de você estar vivo, você estar indo e voltando, você ter trabalho, isso já é grande graça. Porque tem muita gente que está sem. Tem muita gente que não tem o que você tem. Né? Então todo mundo tem o que agradecer. E então, para preparação, confirmar quem é Meixo Sama, qual o nível que eu coloco o Meixo Sama em minha vida. Meixo Sama foi um grande agricultor, foi um grande artista, foi um cientista religioso. Não, Meixo Sama é mais um enviado, ou Meixo Sama é o salvador da humanidade, ele veio trazer essa luz que purifica e que ilumina e que transforma vidas, que é a luz divina. Então, como era a minha vida antes e depois de conhecer
a igreja, Meixo Sama, os ensinamentos. Qual ponto forte procuro seguir de Meixo Sama? O que consigo colocar em prática? Nós vamos começar a ouvir diariamente aqui reminiscências. Então, são ensinamentos que mostram como o Meixo Sama era no dia a dia. Então, que ponto forte que eu procuro seguir de Meixo Sama? Né? O presidente deseja copiar os passos de Meixo Sama e por isso é tão intenso em seu servir. Se Meixo Sama é o Senhor da Luz, eu reconheço e busco isso com intensidade ou não. É aquilo que a gente estava falando aqui de buscar na nossa oração, na nossa prece, pedir a Deus e a Meixo Sama força para a gente cumprir a nossa missão. Então, se não tivesse em contrato com o Meixo Sama, como que eu estaria? Onde eu estaria agora? Qual presente vou oferecer de acordo com o meu empenho e sentimento? Vou encaminhar pessoas no meu formulário, vou oferecer um donativo que nunca fiz, vou honrar o compromisso de ministrar e receber jorei. Então, esses pontos, né? Depois disso aqui eu vou deixar com a ministra, ela vai mandar para vocês, mas são pontos para a gente refletir na nossa cartinha que a gente vai escrever nesse formulário. O culto do natalício de Meixo Sama é dia 21 de dezembro, né? Então, se tiver permissão de fazer uma caravana, maravilha, já está aberto. E dia 23 de dezembro é o culto aqui de natalício de Meixo Sama, aqui no Jurerê entre Assunção e em todas as unidades. Tá bom? Nesse dia o Marivaldo vai pagar o churrasco. E se ele não pagar o churrasco até dia 23, ele está na roça. Entende? Então, dia 23 eu vou fazer o culto lá no São Bernardo e eu venho comer o churrasco aqui. Tá certo? Mas esse é um dia de festa, então dia 21 é o culto no Solo Sagrado e 23 o culto aqui do natalício. Tá bom? Então isso era o que eu tinha para estudar com vocês hoje, espero que tenha sido útil, que tenha sido bom. Né? Vamos estar juntos aí se fortalecendo, né? Orando para que a gente possa estar dando continuidade aqui no Jurerê Centro Assunção. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. São 5h20, então às 6 horas a gente vai fazer o culto vesperal. Eu vou tomar um cafezinho e eu já venho aqui para ministrar jorei também para quem precisar. Obrigado.